Torcedora havaiana, tudo bem? Vou falar para vocês do Avaí, né? Preparativos para o jogo contra o Corinthians, a entrevista coletiva do Barroca agora pela manhã. E por que que o Guerreiro não deve jogar? Presta atenção, o Guerreiro não deve jogar, não deve ficar nem no banco. Vamos lá então? Pedir para você se inscrever no canal e soltar o like aqui. Pessoal, é o seguinte, o Guerreiro vinha treinando muito forte fisicamente, né? Ele vinha fisicamente bem, ele treinava em academia, cuidava do seu corpo, da sua parte física. Mas a bola, ela estava meio à parte, né? Nos treinos do Guerreiro. E acabou que ele com treino com bola, correr com bola, forçar jogadas, se articular dentro do campo de futebol, acabou que ele está sentindo dores musculares, né? Ele colocou muita intensidade e ele está sentindo dores musculares. O Guerreiro, então, essas dores musculares ela pode se agravar se ele forçar muito, né? Com certeza ele não sairia como titular no jogo contra o Corinthians, deveria sair no banco, né? Mas eu acredito que se ele não tiver um tratamento para regenerar essa questão física dele, dificilmente isso vai, quer dizer, facilmente isso vai se agravar para uma contusão de grau 1, grau 2, grau 3 na parte muscular, na panturrilha, na coxa, que é onde ele está sentindo dores musculares, tá? Então, o Guerreiro não deve jogar contra o Corinthians, deve estar de fora. Se ficar no banco seria um milagre. Eu acho pouco provável que o Guerreiro fique no banco contra o Corinthians aqui na ressacada no sábado. Vamos falar da coletiva do Barroca. Ele coloca a responsabilidade para cima do próprio Avaí, sabendo que o Avaí vai jogar contra a sua torcida e tem que fazer o resultado. Não sabe se o Corinthians vem com a equipe completa ou se o Corinthians vem com o time misto por causa da derrota em cima que sofreu do Flamengo na terça-feira pela Libertadores da América. Enfim, eu acho que o Avaí vai com uma formação já mais tradicional. Ele não vai sacar o Eduardo, vai manter o Eduardo ali no meio-campo. Eu colocaria o Lucas de Sá, o Lucas Ventura, e soltaria o Ranieri e deixaria o Lucas Ventura e o Bruno como primeiro homem, segundo homem, e liberaria o Ranieri. Provavelmente ele vai manter o Natanael. São as convicções do... Ele não vai arriscar, o Barroca não vai arriscar, até porque o jogo contra o América foi um jogo que ele sofreu a virada, sofreu gol, o Avaí poderia ter tomado mais gols, e ele não deve arriscar, até porque ele sabe que a sua defesa está frágil, é muito fraca, o Avaí não consegue marcar, o Avaí tem uma deficiência muito grande entre o meio-campo defensivo e a sua defesa, e o Barroca acredita que o Bruno Silva, Ranieri, vão resolver essa situação junto com o Eduardo. Pouco provável, porque a forma com que ele está jogando não é só os jogadores em si, é a forma com que ele está jogando que está trazendo muita dificuldade, né? Então, assim, ele dá o primeiro combate na defesa adversária e fica um buraco, traz os dois homens de meio campo para ajudar no rebote dessa bola, faz a marcação, pressão lá em cima, e a distância entre o meio campo, cabeça de área, né? Entre a zona de marcação do Avaí e a defesa é muito grande, então muito provável que fica esse buraco, é onde os times adversários não conseguem trabalhar, flutuar entre o meio campo e a defesa do Avaí, que não existe uma marcação, porque fica duas linhas de quatro muito lá em cima e uma linha de quatro na defesa sozinho. E aí é onde o Avaí é um dos times que mais toma gol no Campeonato Brasileiro, é um dos times que mais perdeu no Campeonato Brasileiro, se não é o time que mais perdeu no Campeonato Brasileiro, e é um dos times que vem sofrendo muito com derrotas e gols por causa dessa falha na marcação. Não adianta tu jogar só a responsabilidade para cima dos jogadores, Barroca. Dizer que o Avaí, a cobrança da diretoria não é uma cobrança que nem ele quis dizer na coletiva dele agora pela manhã,
não é uma cobrança diferente, porque eles sabem da realidade do Avaí. Claro que eles sabem da realidade do Avaí. Claro que o Avaí não tem dinheiro. Claro que o Avaí poderia ter contratado mais jogadores. Só que tu também não pode responsabilizar todos os atletas que estão ali se doando, jogando, porque aí a gente critica alguns atletas, mas a gente sabe que eles estão trabalhando, a gente sabe também que quando tu contrata um jogador, quando tu indica um jogador, aquele jogador que vem e acaba não fazendo aquilo que a torcida espera, não é só culpa dele, é de quem contratou, porque eu sou daquela forma assim, ó, tudo vem de cima para baixo, né? Porque quem contrata também tem a sua parcela de culpa e também a forma com que se arma o time. Então o Barroca fica meio que passando a responsabilidade para os jogadores de uma situação que ele, como treinador, ele que escala, ele que treina, ele que trabalha durante a semana, os jogadores obedecem aquilo que ele está pedindo e botam em prática durante o jogo. Se não está dando certo, o Barroca tem que trocar, tem que mexer, né? Se tá dando certo, beleza. Se não tá dando, tá claro, o treinador tá ali para isso, né? Para ele armar o time para ver as deficiências. O problema, a grande crítica é que assim, o Barroca não tá vendo as deficiências que o Avaí tem defensivamente. Estamos perdendo pontos preciosos, estamos perdendo pontos importantes. Estamos na boca da zona do rebaixamento. Contra o Corinthians não vai ser fácil, sendo com time reserva ou com time titular. O Corinthians tem um elenco bom, não tem aquele elenco, né? Contra o Flamengo a gente viu que o Corinthians não tinha banco para um time do nível do Flamengo. Mas para jogar contra o Avaí, os reservas do Corinthians podem jogar muito bem. Mas enfim, vamos ver a montagem desse time. O Barroca não vai soltar o time até a pré-jogo ali. O Barroca vai deixar para anunciar a escalação do time do Avaí perto do jogo. Mas eu já sei que vai ser Vladimir, Kevin, Bressan, Arthur e Bruno Cortez, Raniel, Bruno Silva e Eduardo, Potker, Bissoli e Natanael. Não vai fugir disso. Não vai fugir disso. Tá bom, torcedor? A baixa, e a notícia triste, é do Guerreiro, que provavelmente vai ser poupado nesse jogo para o Avaí aproveitar ele melhor nos próximos jogos que serão mais importantes. Esse é importante, um jogo grande contra o Corinthians. O Avaí sabe jogar contra time grande, só que o Avaí tem que somar ponto. O Avaí precisa vencer. O Avaí precisa vencer os jogos contra times grandes, que ele se propõe a jogar bem, e também aprender a jogar contra os times do seu campeonato, que até agora o Avaí está deixando a desejar. Acaba não vencendo, empatando contra Corinthians, perdendo para Flamengo, empatando com São Paulo, conseguiu um resultado positivo contra o Santos, ok, beleza, ganhou do Botafogo fora de casa, ok, beleza, mas a gente está perdendo pontos preciosos. Depois do jogo contra o Corinthians vem o Curitiba. A gente precisa ver como vai jogar contra o Corinthians, se vai conseguir um resultado positivo, para saber como o Avaí vai se comportar na próxima etapa. Tá bom? Então é isso aí. Guerreiro praticamente fora do jogo contra o Corinthians. Um abraço e até mais.